Isso aconteceu quando eu era calouro na faculdade, há vários anos atrás. A escola em que eu estava era bastante grande, com muitos estudantes. Apesar de ser novo na escola, já havia conhecido muitas pessoas e tinha um pequeno grupo de amigos com quem saía. Uma noite, alguém do meu grupo de amigos foi convidado para uma festa em uma casa. Ele nos convidou a ir também, dizendo que muita gente estaria lá, incluindo várias outras pessoas que conhecíamos. Eu concordei em ir, embora não estivesse muito animado com a ideia. Na noite seguinte, por volta das 21h, todos nós saímos do prédio em que nós morávamos. Éramos 4 indo naquela noite, e a casa ficava a uns 15 minutos de caminhada de distância. Quando nos aproximamos, já podíamos ouvir a música vindo de dentro da casa. Chegamos à porta da frente e entramos. Assim que entrei, percebi que estava lotado. Havia gente por todos os lados, na sala, na cozinha e por onde mais eu conseguisse ver na casa. Meus amigos e eu nos infiltramos e encontramos alguns outros conhecidos lá. Foi bom ver algumas caras familiares. Havia mais gente que eu conhecia do que eu esperava. Conversei com algumas pessoas e, em determinado momento, precisei ir ao banheiro. Subi as escadas, onde aparentemente estava o único banheiro disponível. Tive que esperar alguns minutos para usá-lo, e quando voltei lá embaixo, percebi que as pessoas estavam começando a sair às pressas. Aparentemente, muitos estavam indo para outra festa que ficava a algumas quadras dali. Ainda havia algumas pessoas na casa, mas nem metade do que tinha antes. Procurei meus amigos, mas não conseguia encontrá-los. Como o quintal era pequeno e a porta estava aberta, resolvi dar uma olhada lá fora. Quando cheguei lá, vi que ninguém mais estava lá fora e estava extremamente escuro. Fui até o final do quintal e, quando me virei para voltar, notei o que parecia ser um homem escondido, atrás de uma grande árvore ao lado da casa. Estava muito escuro lá fora, mas eu conseguia ver claramente que ele estava agachado entre a árvore e a parede da casa. Fiquei parado por um momento olhando, porque aquilo parecia muito estranho, como se ele estivesse tentando se esconder. Ele começou a virar a cabeça na minha direção, e quando nossos olhares se encontraram, senti-me muito desconfortável e decidi voltar para dentro da casa. O que também parecia estranho é que esse homem parecia muito mais velho do que a idade dos universitários. Quando entrei de volta na casa, percebi que havia ainda menos pessoas lá dentro, e meus amigos claramente não estavam presentes. Peguei meu telefone para ligar para eles, mas a bateria estava descarregada. Decidi sair pela porta da frente da casa e andar de volta para o meu dormitório, já que meu telefone estava sem bateria e eu não tinha ideia de onde meus amigos tinham ido. Pensei que talvez eles tivessem voltado, mas eu não conhecia mais ninguém que ainda estivesse na festa. Comecei a caminhar pelas ruas tranquilas. Felizmente não estava muito frio naquela época, então não me importava de fazer a caminhada de 15 minutos. Era uma noite tranquila. E cerca da metade do caminho de volta comecei a ouvir passos atrás de mim. Ignorei-os inicialmente, até que os passos começaram a acelerar e pareciam estar se aproximando. Virei-me e olhei por cima do ombro, e vi um homem a cerca de 40 metros atrás de mim. Parecia o mesmo cara que estava escondido do lado de fora da festa. Ele estava olhando para baixo enquanto caminhava, o que me pareceu suspeito. Acelerei o passo, e enquanto continuava andando, percebi que o homem estava lentamente se aproximando. Quando virei em uma rua em direção ao campus, o homem virou na mesma direção.
Isso me deixou mais nervoso e olhei por cima do ombro para ver que ele agora estava a apenas uns 30 metros de distância. Continuei andando e mudei para o outro lado da rua. Quando fiz isso, o homem também se moveu para o outro lado. Isso destruiu qualquer esperança que eu tinha de que o homem apenas estivesse andando na mesma direção que eu, por coincidência, e, na verdade, ele estava me seguindo. Isso me fez andar ainda mais rápido do que já estava, e, felizmente, faltavam apenas algumas quadras para chegar. Ele também estava se aproximando, como se soubesse que eu estava tentando fugir dele. Andei o mais rápido que pude, esperando ver outros estudantes do lado de fora, mas já era muito tarde e eu não vi ninguém. Quando o meu prédio do dormitório estava à vista, virei e comecei a correr. Logo depois, ouvi o homem começar a correr atrás de mim. Eu estava indo o mais rápido que conseguia, e ele estava talvez uns 20 metros atrás de mim, se aproximando. Alcancei minha porta, peguei o chaveiro e rapidamente o segurei para destrancar. Infelizmente, eu sabia que não tinha tempo para fechar a porta antes que o homem a alcançasse. Tudo o que tive tempo de fazer foi continuar correndo. Entrei no prédio, mas o homem também entrou, estando agora a cerca de 15 metros atrás de mim. Corri pelas escadas e subi o mais rápido que pude até meu quarto, que ficava mais ou menos no meio do segundo andar. Corri pelo corredor e pareceu que conseguia aumentar um pouco a distância em relação ao homem. Cheguei ao meu quarto, abri a porta com um movimento único e entrei, fechando a porta atrás de mim. Tranquei a porta literalmente em 1 segundo, antes que o homem a alcançasse e tentasse abri-la. Estava tão aliviado por estar dentro do meu quarto, mas o homem ainda estava bem do lado de fora. Peguei meu telefone e o conectei para carregar enquanto tentava ligar para a polícia o mais rápido possível. Gritei para o homem que a polícia estava a caminho. Depois disso, parei de ouvi-lo na porta e acho que ele foi embora. A polícia chegou ao prédio cerca de 5 minutos depois, mas infelizmente o homem já tinha ido embora naquele momento. Contei à polícia tudo o que pude e então vi várias chamadas não atendidas dos meus amigos. Acontece que eles me procuraram na festa quando todo mundo estava saindo, mas não conseguiram me encontrar e acharam que eu devia ter ido embora com os outros. Eles foram para a casa de outro amigo e, felizmente, estavam todos bem. Mas até hoje não sei quem era aquele cara que me seguiu. Para contextualizar, isso aconteceu há alguns anos. Eu era um garoto de 15 anos que fazia parte do time de futebol e também do time de luta livre, além de praticar outras coisas. Eu tinha uma namorada. As pessoas começaram a falar sobre como ela não era leal e acabei mexendo no celular dela para descobrir que ela estava me traindo o tempo todo. Mas eu não tive tempo suficiente para processar isso, porque eu tinha uma corrida em poucos minutos. Quando terminei a corrida, terminei o relacionamento e me senti completamente anestesiado, completamente sem reação. Passou cerca de 1 mês após isso, e eu tinha começado a usar maconha e álcool, tentando encontrar outras coisas apenas para esquecer a sensação de traição que ela me causou. Um dia estava sentado nas arquibancadas e a melhor amiga da minha ex estava sendo muito simpática comigo, até demais. Mas naquele momento eu estava tão desolado que não consegui perceber. Ela puxou papo, perguntando como eu estava, como me sentia e se eu queria ir a uma festa no meio de São Paulo com ela. Relutantemente, eu aceitei. Para dar contexto, eu tinha sido punido anteriormente a essa história porque minha mãe não queria que eu falasse com meu pai.
Minha mãe é narcisista e manipuladora, e eu basicamente ignorava o comportamento dela enquanto tudo isso acontecia, o que acabou me deixando de castigo. Na noite da festa, eu estava tentando sair escondido. Fiz o truque de usar cobertores e travesseiros para parecer que eu estava na cama. Até coloquei meu ventilador para simular que eu estava respirando. Minha mãe é uma mulher grande, para dizer o mínimo, e cada tábua do assoalho rangia. Quando cheguei à porta da frente, ouvi minha mãe chegando. Me escondi atrás da TV no canto. Ela passou direto por mim para o quarto, onde começou a gritar com os travesseiros. Quando ela estava voltando, eu poderia jurar que ela olhou diretamente nos meus olhos por uns 40 segundos antes de finalmente ir dormir. Esperei até ouvir os roncos dela para agir. Saí sorrateiramente e encontrei uma garota na rua. Entrei no carro com ela e tudo o que eu tinha era um iPhone 5 que estava todo quebrado, com uns 30% de bateria e sem sinal. Era melhor do que nada, acho. Um amigo teve que me emprestar. Levamos cerca de 1h30 para chegar lá. Eu estava usando um boné, jeans, tênis e uma camisa social. Ela usava uma regata rosa e leggings pretas. Chegamos à casa, onde a festa já estava rolando e o cheiro de maconha e álcool estava forte. Eu estava empolgado, comecei a me soltar e me divertir. Quando ela foi atrás de uma parede e voltou com um copo vermelho, pediu para eu beber. Não tinha sido criado nem preparado para uma situação como essa. E o que aconteceu depois é meio confuso para mim. Lembro de ter sido levado para um quarto onde parecia ter um tripé montado e de repente alguém gritou polícia e vários policiais entraram pelas janelas. Eles invadiram o quarto, pegaram todo mundo e demorou um pouco para minha reação de lutar ou fugir. Mas quando um dos policiais me olhou e ordenou que eu fosse até lá, eu saí correndo para fora, como todos os outros. Eu estava quase desmaiando, alternando entre estar consciente e inconsciente. Num momento eu estava fora da porta dos fundos, no próximo estava na floresta correndo ao lado de todo mundo, enquanto procurava pela garota que me trouxera lá. Os policiais se aproximavam cada vez mais, até que tentaram nos deter. Lembro-me de um garoto com aparência de boneco Ken que me disse para correr, enquanto ele era derrubado por 4 policiais e ainda lutava contra eles. Todos nós começamos a correr até que o caos ao nosso redor finalmente desapareceu e só podíamos ouvir nossos próprios batimentos cardíacos. Estava completamente escuro, apenas com grilos ao nosso redor, até que o som também sumiu. Depois disso, todos recuperamos o fôlego e discutimos o que fazer a seguir. Decidimos esperar até o amanhecer para nos dirigirmos a algum lugar. Eu verifiquei o telefone que meu amigo me emprestou para tentar entrar em contato com meu pai, mas estava descarregado. Nesse ponto, estávamos todos dependendo do telefone de um dos garotos para nos guiar. Foi quando um homem velho e desgastado apareceu do nada e perguntou se estávamos perdidos. Um dos garotos com a lanterna respondeu que sim. O cara parecia querer ajudar, mas enquanto eles conversavam, comecei a ignorá-los, porque ouvia movimentos e galhos quebrando do lado de fora da luz da lanterna. Quando o homem começou a se aproximar, tive um pressentimento ruim. Empurrei o homem para o lado, fazendo-o cair no chão, e como eu suspeitava, havia outros escondidos na floresta. Não sei quantos eram, porque só o que fiz foi correr e correr até apagar. Tenho quase certeza de que colocaram algo na minha bebida. Acordei depois de um tempo, recobrando a consciência. Foi uma noite realmente louca para mim, e ainda não consigo acreditar que tudo isso aconteceu. Então, para minha ex e sua amiga,
que se lasque vocês, e para o velho assustador na floresta e seus amigos, que também se lasque por tentarem nos pegar. Fiquem seguros por aí, pessoal, e não vão a festas com qualquer pessoa, apenas com pessoas em quem confiam. Na época da faculdade, durante o meu último ano, eu morava em uma casa com alguns outros caras. Eles eram bons amigos e todos dividíamos uma casa de 2 andares juntos, com um pequeno sótão e também um porão. Haviam 4 quartos no total, um para cada um de nós, todos no 2º andar. Lembro que no outono, mais ou menos na metade do semestre, era uma sexta-feira à noite e meus colegas de quarto estavam falando em receber várias pessoas. Eu sabia que provavelmente isso se transformaria em uma festa, porque já tínhamos feito isso algumas vezes no passado, e normalmente acabava com umas 100 pessoas na nossa casa. Quanto a mim, eu não era muito de festas ou de beber. Raramente consumia álcool. Eu não gostava muito do ambiente de festas em casa, mas quando tínhamos essas festas, eu geralmente descia e ficava com todo mundo e sempre curtia. Nessa noite, as pessoas começaram a chegar por volta das 8 da noite e a princípio conhecíamos todos e estávamos apenas relaxando. Mas eventualmente mais pessoas começaram a aparecer. Quando eram umas 10 da noite, nossa casa estava lotada. Pessoas estavam por toda parte tocando música, jogando, e eu nem conhecia muitos dos que estavam entrando em nossa casa. Isso continuou por mais cerca de 1 hora, até que alguns dos meus colegas de quarto quiseram sair para os bares. Devo mencionar que todos nós tínhamos 21 anos na época, então meus colegas de quarto saíam quase todo final de semana. Eu nunca fui muito fã de sair para os bares, mas às vezes eu era o motorista designado e depois ia me encontrar com eles. Desta vez, a maioria das pessoas que eu conhecia tinha carona de outra pessoa, então, à medida que todo mundo começou a sair da casa, eu estava meio cansado e decidi encerrar a noite. Esperei até que todos saíssem da minha casa, fui para o meu quarto e fechei a porta. Não estava muito sonolento, mas definitivamente estava cansado da longa semana de aulas. Desliguei as luzes, liguei a TV no meu quarto, me deitei na cama e comecei a passar pelos canais. Cerca de 15 minutos depois, ouvi a maçaneta da minha porta começar a se mover lentamente. A maçaneta girou e ouvi um rangido. Olhei para a porta assustado, mas a porta não se abriu por completo, apenas uma pequena fresta. Pensei que talvez um dos meus colegas de quarto tivesse voltado por algum motivo, mas não ouvi ninguém subir as escadas. Estranho. Após 1 minuto ou mais, voltei a assistir TV, acreditando que era um dos meus colegas de quarto. Continuei assistindo TV por mais uns 10 minutos ou algo assim. Então, em um momento, olhei para a entrada do meu quarto novamente. A fresta aberta tinha cerca de 3 polegares de largura, mas notei algo a mais. Parecia haver alguém parado lá, me observando. Via um olho espiando pelo canto do rosto. Era difícil ver por causa do escuro e eu realmente tive que semicerrar os olhos para ter certeza, mas eu estava convencido de que alguém estava lá me observando. Foi realmente estranho para um dos meus colegas de quarto fazer algo assim. Eu realmente não achava que fosse um deles naquele momento. E então a porta começou a se abrir mais, revelando um homem parado ali. Mas eu não o reconheci de forma alguma. Ele nem parecia ser um estudante universitário. O sujeito então deu um passo para dentro do meu quarto
Então levantei da minha cama desesperado, pegando qualquer coisa na mão. Quando fiz isso, ele virou e saiu rapidamente do quarto. Então ouvi passos descendo as escadas, seguidos por um estrondo da nossa porta da frente. Fui rápido em descer e trancar a porta da frente, depois de ter certeza de que o homem tinha ido embora. Contei aos meus colegas de quarto sobre o que aconteceu e eles voltaram para casa mais tarde naquela noite para descobrir que vários de seus objetos de valor estavam desaparecidos, assim como o dinheiro que eles tinham em seus quartos. Aparentemente, algum cara se infiltrou em nossa casa durante a festa e conseguiu se esconder lá enquanto todo mundo se divertia. Tivemos sorte que eu estava em casa, senão quem sabe o que mais o homem teria feito. Mas ainda fiquei bastante assustado com a situação. Quando eu tinha 18 anos, vivi uma experiência bastante assustadora. Como a maioria dos jovens de 18 anos, eu me sentia invencível. Achava que podia sair e fazer o que quisesse sem contar a ninguém onde estava. Para contextualizar, eu ainda não dirigia e morava na casa da minha mãe. Uma noite, uma amiga me convidou para ir a uma festa. Inicialmente, ela disse que me pegaria e iríamos juntas, mas a história mudou. Ela então disse que a festa tinha sido transferida para um local diferente e que um amigo homem dela nos pegaria. Naquele momento, os sinais de alerta deveriam ter soado alto, mas eu ignorei. Enchi minha garrafa com álcool e misturei com água, como sempre fazia quando saía, porque assim poderia estar sóbria o suficiente. Quando eles chegaram, me aproximei do carro com vidros escuros e entrei no banco de trás ao lado da minha amiga. Foi quando percebi que, em vez de um, havia 2 homens na frente do carro. Eles passaram um baseado assim que entrei no carro, mas eu recusei, enquanto minha amiga começava a fumar. Nesse momento, já estava completamente escuro lá fora. Sempre tive dificuldade em me orientar, mas tentei analisar a área para entender para onde estávamos indo. Cerca de 30 minutos depois de dirigirmos, saímos da estrada principal, mas não em um bairro, e sim em um hotel suspeito. Tive uma sensação terrível no estômago. Os caras entraram no hotel enquanto minha amiga fumava mais um baseado. Os caras voltaram e disseram que o resto do grupo tinha cancelado, mas que tinham reservado um quarto para beber. Foi quando meu estômago afundou. Eu sabia que aquilo era perigoso, mas minha amiga já estava chapada e eu não estava disposta a abandoná-la. Fomos para o quarto com 2 camas e começamos a beber e brincar. Tudo estava indo bem até que eles quiseram jogar verdade ou desafio. Eu escolhi verdade todas as vezes, até que minha amiga escolheu desafio. Eles desafiaram minha amiga a me beijar. Ela realmente tentou se aproximar, mas eu me afastei. Ela era minha amiga desde a infância e nunca faria algo assim, especialmente porque ela estava muito bêbada naquele ponto. Foi então que os caras começaram a ficar mais sérios e agressivos, nos pedindo para fazer isso. Eu ainda me recusava, mas disse que ia ao banheiro. Comecei a mandar mensagens para minha amiga no banheiro, perguntando se ela também achava que os caras eram estranhos e há quanto tempo ela os conhecia. Ela disse que só conhecia um deles e tinha falado com ele por alguns meses. Era a primeira vez dela encontrando-os. Estava tão enjoada e, enquanto estava no banheiro, ouvi eles oferecendo a ela passar a noite ali. Ela parecia muito desconfortável. Eu estava com muito medo de que aquela fosse a noite em que nos tornássemos apenas mais uma estatística. Me curvei sobre o vaso sanitário e vomitei.
certificando-me de que fosse alto o suficiente para ser ouvido. Minha amiga correu até mim e os homens olharam da outra sala. Pedi para eles nos trazerem água, enquanto minha amiga pediu algo para comer, já que estava com o estômago vazio. Depois de convencê-los, eles saíram para ir à loja do outro lado da rua. Consegui convencê-la de que precisávamos sair. Aquela situação estava muito estranha e eles nos deixavam muito desconfortáveis. Depois de um tempo, fiz com que ela pegasse suas coisas e corremos para o banheiro do saguão. Chamei um Uber para cada uma de nós e saímos. O Uber dela chegou primeiro. Vi minha amiga ir embora e pedi para ela me enviar sua localização assim que chegasse em casa. Porém, quando meu próprio Uber finalmente apareceu, corri para fora e, de repente, alguém agarrou meu braço. Era um dos homens. Ele perguntou para onde eu estava indo e eu disse que minha amiga e eu estava indo embora porque estávamos passando mal. Mas ele apertou meu braço cada vez mais forte. Estava com medo pela minha vida agora que estava completamente sozinha. Felizmente, o motorista do Uber estava bem ali, olhando para nós pela janela aberta. Quando o homem percebeu isso, me soltou. Consegui correr para dentro do carro e cheguei em casa por volta das 2 da manhã. Estava aliviada, mas ainda aterrorizada. Até hoje fico assustada pensando no que poderia ter acontecido comigo ou com minha amiga se eu não tivesse trazido minha própria garrafa. Espero sinceramente que nunca mais acabe em uma situação como essa. Na época em que estava na faculdade, participei de várias festas em casas. Não era algo que eu fazia toda semana, mas se algum conhecido estivesse dando uma festa, normalmente eu ia. Lembro-me de uma ocasião em que estava na casa do meu amigo Alex, que morava com seus outros colegas. Eles tinham uma casa onde costumavam receber muitas pessoas o tempo todo. Era uma caminhada um pouco longe para mim, e consegui uma carona de outro amigo que não iria sair naquela noite. A casa era ótima para festas e costumava ficar muito lotada. Naquela noite a festa estava ótima, e no final eu estava sentindo os efeitos de todas as bebidas que tinha consumido. Não estava muito bêbado, e lembro-me bem de tudo. Basicamente, estava conversando com uma garota na festa que nunca tinha visto antes. Ela era alta e tinha cabelos castanhos claros. Ela me disse que tinha levado uma amiga para a festa, então ela não estava bebendo, mas a amiga dela tinha saído com outra pessoa ou algo assim. Ela ofereceu-me dar uma carona de volta para minha casa e fiquei mais do que feliz em aceitar, já que ela parecia estar se divertindo muito conversando comigo. Decidimos sair da festa e ela foi até o carro, que estava a cerca de 1,5 quarteirão de distância. Naquela hora havia muitos carros estacionados ao lado da estrada. Quando chegamos ao carro dela, entrei no banco do passageiro e ela entrou no banco do motorista. Eu disse a ela onde morava e ela me disse que sabia exatamente onde era. Continuamos a conversar enquanto ela dirigia pelas ruas próximas à universidade. Não me lembro exatamente sobre o que estávamos falando, mas eu realmente não estava prestando muita atenção para onde ela estava indo. Talvez tenha sido o álcool, mas antes que eu percebesse, ela estacionou na beira da estrada e me disse que tínhamos chegado. Eu disse tchau e saí do carro para sentir o ar fresco da noite. Quando comecei a andar pela rua do bairro onde ela me deixou, percebi que não tinha a menor ideia de onde estava. Estava muito longe do meu bairro e eu tinha dado o endereço correto a ela.
Tentei pegar meu telefone para enviar uma mensagem para um amigo me buscar, mas então percebi que meu telefone havia sumido. Fiquei arrasado, deve ter ficado no carro dela ou algo assim. Tudo estava completamente silencioso e muito escuro onde eu estava. Vi alguns arbustos de um lado da rua e, de repente, eles se moveram e 2 homens saíram deles. Eu devia estar a uns 15 metros de distância deles, e ambos me olharam e começaram a se aproximar. Virei para ir embora e eles começaram a correr em minha direção. Foi quando eu corri em direção a uma cerca próxima e pulei por cima dela. Essa cerca tinha uns 2 metros de altura, e até hoje não faço ideia de como consegui. Basicamente, pulei, segurei no topo e me balancei para passar por cima. Em seguida, saí correndo o máximo que pude para me afastar daqueles caras. Pular a cerca me permitiu ganhar alguma distância deles, mas ainda assim eu não tinha ideia de onde eles estavam, ou mesmo onde eu estava. Continuei correndo até chegar a outra rua. Comecei a caminhar pela rua até ver um carro se aproximando. O carro pareceu diminuir a velocidade quando chegou perto de mim e então buzinou. Fiquei nervoso para olhar devido ao que havia acabado de passar, mas quando o fiz, vi que era um dos meus amigos chamado Gabriel. Para mim, foi uma das melhores visões que já tive na vida. Entrei no carro dele o mais rápido que pude. Gabriel me perguntou o que eu estava fazendo naquela parte da cidade, e eu apenas disse que não tinha ideia. Felizmente para mim, ele estava passando por ali e pôde me dar uma carona para casa. Infelizmente, nunca recuperei meu telefone e tive que comprar um novo, mas ainda assim, tenho muita sorte por estar bem.